O Galileu, e a questão das vacinas, Galileu? A gente sabe que se você tomar a primeira dose, principalmente da Coronavac, você não vai estar totalmente imune, você ainda vai ter que tomar a segunda dose e após 28 dias da segunda dose é que você pode, que você deve estar imune, né? E temos também a AstraZeneca. A AstraZeneca, você toma a primeira dose, se eu não me engano, a segunda dose é com 90 dias. Pelo espaço de tempo ser maior, o grau de proteção na primeira dose, tá? A primeira dose, amigo ouvinte, não vai te proteger, tenha calma, certo? Mas o grau da primeira dose da AstraZeneca, ela é maior do que a Coronavac ou não? É uma coisa pela outra? É basicamente a técnica que é utilizada, a parte do vírus selecionada para o desenvolvimento da técnica. Né? A gente tem a AstraZeneca, né? A Oxford, a AstraZeneca e a Coronavac, todas foram fabricadas por adenovírus. Né? O pessoal investigou o genoma do coronavírus, né? Descobriu as partes de interesse para fabricar a vacina, né? Fez uma técnica que hoje em dia é muito comum, chamada RNA, né? Um genoma recombinante, né? Porque ambos são vírus de RNA. E aí esse adenovírus, que é inofensivo ao ser humano, começou, né, a produzir, né, partes do coronavírus. E aí você tem a fabricação do IFA, né, do famoso insumo farmacêutico ativo. Né? E aí você invasa aquilo ali, e aí você tem a vacina, que vai provocar uma reação imunológica específica dentro do seu corpo. Né? Vai depender da técnica utilizada. No caso da Coronavac, você tem uma técnica que é bem tradicional, né? Já a técnica utilizada na Oxford é uma técnica um pouco mais apurada. E quando a gente investiga, por exemplo, as vacinas da Moderna, né, e da Pfizer, aí é que você tem uma grande revolução, né, no histórico das vacinas, que vão ficar, né, que é justamente o aparecimento das vacinas genéticas. Isso daí vai gerar uma revolução dos tratamentos da medicina no futuro. Eu acredito, tenho muita esperança em relação a isso, porque é uma técnica realmente inovadora. Galileu, a gente viu questionamentos a respeito da eficácia das vacinas, né? Você agora abordou, por exemplo, que existem várias técnicas, né? As vacinas, dependendo da vacina, tem uma técnica diferente. Aí eu pergunto a você, isso influi diretamente na questão da eficácia? E uma segunda pergunta que vai junto. A gente pode dizer que no atual momento existe uma diferença das pessoas apontarem assim: você foi vacinado com AstraZeneca, você está protegido. Eu fui vacinado com Coronavac. Um exemplo, que eu não fui vacinado. Fui vacinado com Coronavac, estou menos protegido? Existe essa possibilidade? Não. O que influencia, né, o que é importante na eficácia da vacina, quando ela é aprovada e ela vai ser utilizada em larga escala em uma população, é o órgão que está administrando, no caso nosso aqui é o Sistema Único de Saúde, o SUS, né, graças a Deus que existe o SUS, é a questão de você descobrir a cobertura vacinal. Por exemplo, uma vacina que tenha uma eficácia muito elevada, vamos supor, de 95%, que é o caso da Pfizer, você vai precisar vacinar menos pessoas, porque a probabilidade delas virem a desenvolver o problema é menor. Se você tem uma vacina, né, com uma eficácia menor, ela vai lhe proteger do mesmo jeito. Só que a quantidade de pessoas necessária para interromper a cadeia de reprodução do vírus vai ser maior dentro da população. Isso daí influencia na política pública, na estratégia vacinal. Então, até pegando esse gancho, Galileu, num país que nem o nosso, né, em que a gente está caminhando agora para que comece a se vacinar os idosos a partir de 75 anos, né? Tem até estados que estão mais adiantados.
já estão vacinando até de 70 anos. Provavelmente os idosos até 60 anos, eles são prioridades, né? A partir daí, pelo plano de... Oi? Eu não sei se para Galileu, mas cortou um pouquinho sua pergunta aqui para mim. Aqui tá normal. Não. Uhum. Foi normal? Pronto. Então, até pegando o gancho, só para aproveitar que pode ter cortado para os outros ouvintes, eu estou perguntando para a Galileu o seguinte. Aproveitando o gancho que ele falou nessa questão vacinal, né? Nessa questão de proteção. Aqui no Brasil, nós estamos, no momento, vacinando pessoas idosas acima de 75 anos. Né? Alguns locais 78, outros até acima de 70. Depois, nessa primeira fase, os idosos até 60 anos, se não me engano, que tem prioridade. Né? A partir daí começam as comorbidades e depois as áreas que tem muito contato, né? Motoristas, enfim, caminhoneiros, enfim. Galera, podemos dizer que depois de vacinados os idosos, vacinados as pessoas com comorbidades, nós teremos uma proteção uma proteção maior, poderemos começar aos poucos a voltar a uma vida normal e a saúde também estará desafogada? Você vai observar dentro da faixa etária que você vacinou a redução do número de casos, uma redução de pacientes que desenvolvem sintomas graves e tudo. Mas a gente só vai poder vislumbrar, né, voltar a uma vida normal, a um antigo normal, né, somente quando a maior parte da população, 80%, 70%, estiver vacinada. Aí a gente vai observando, né, gradativamente a redução do número de casos, que é o que já está acontecendo em Israel. Nós já estamos começando a visualizar nos Estados Unidos, que lá eles estão vacinando, batendo recorde de vacinação todos os dias. No fim de semana, eles chegaram a vacinar 2,5 milhões de pessoas. Né? O governo Biden, quando assumiu, propôs vacinar 100 milhões de americanos em 100 dias. Ele vai superar essa meta, né? E se calcula que eles vão atingir a imunidade populacional necessária por volta de maio, junho. Né? Nós não. Nós, enquanto não vacinarmos a maior parte da população, a gente vai continuar sofrendo com isso.